Até a segunda metade do século XX, não sabíamos sobre a ciência do Oriente, principalmente a da China, o maior núcleo populacional da Terra, antes de sua integração ao Ocidente no século XVII. Nesse século, houve a evangelização do Oriente, e os missionários jesuítas não eram apenas portadores da Boa Nova. Entre eles havia linguistas, matemáticos e especialistas em vários campos da ciência. Foi a partir daí que o Ocidente deu-se conta da religião e da cultura dos povos não cristãos. A Europa passou a reconhecer que fora do seu território havia os homens exemplares e virtuosos. Eles não possuíam nenhuma religião real, surgindo o conceito do bom selvagem. Essa nova percepção originou um movimento chamado deísmo, uma doutrina que tanto pode acreditar na existência de Deus Criador quanto na imortalidade da alma, ou na universalidade da moral, ao contrário do teísmo, que afirma a existência de Deus único, Criador do universo, tal como na tradição judaico-cristã. Com a chegada do Evangelho, a ciência da China e da Índia deixam de manter suas identidades distintas e começam a integrar-se ao cenário científico interracial. A China, historicamente, manteve-se mais isolada e com um pouco comércio marítimo devido à sua localização. Outra grande barreira sempre foi a língua, pois poucos que viajavam até lá e compreendiam o chinês, e estes geralmente não eram na área científica, o que atrapalhava o processo e reduzia o aproveitamento e registro dos conhecimentos obtidos. Um aspecto que tem facilitado até os dias atuais é que a escrita chinesa permanece inalterada desde a antiguidade. O território chinês passou por algumas dinastias e foi um período de grande desenvolvimento, sendo que as artes tiveram um grande destaque, principalmente a literatura, cartografia e astronomia. Alquimistas chineses queriam fabricar ouro, porque eles acreditavam que comendo ouro, eles teriam vida eterna e alguns poderes sobrenaturais. Porém, como o ouro era muito caro, eles precisariam fabricar. Por ser um país eminentemente agrícola, a China evoluiu grandes conhecimentos no controle de insetos e plantas daninhas, através da botânica e agronomia. Uma das preocupações do país era alimentar e fortalecer toda a população, e por isso, grande parte de seus feitos eram ligados às necessidades de vida, e não uma pretensão de chegar ao status de ciência propriamente dita. Eu vou falar um pouco sobre a ciência hindu. Do começo da nossa era até o surgimento do islamismo, a Índia se desenvolveu com poucas influências externas, ou seja, sem a influência de países muito distantes, digamos assim. Porém, houve a contribuição dos chineses e também se encontra traços da filosofia grega. Porém, os contatos com o Ocidente ocorreram a partir das grandes navegações, tal que os portugueses estabeleceram polos comerciais e polos de evangelização através de missionários jesuítas. A Índia se desenvolveu fortemente marcada pelo hinduísmo, que é uma religião politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses, e ela é principalmente voltada para a sintonia com os deuses. Com a chegada do budismo, a meta da religião era alcançar a nirvana. O que é nirvana? Nirvana é a plenitude total com os deuses e com a total ausência de sofrimento. E, e através da renúncia da individualidade. O desenvolvimento da ciência não era a preocupação, digamos assim, principal dos hindus. A matemática para os hindus teve grande importância e grande progresso na área de cálculo, na qual usavam grandes escalas, como 1 em 1 milhão, e com varetas de contagem, em suas investigações astrômicas. A Aryabhata 1 teve grande importância nessa época porque calculou o valor de x até a quarta casa decimal e chegou a propor uma teoria da geometria esférica, que já era conhecida pelos gregos através do Anaximandro. A geometria esférica teve grande importância no conceito do universo naquela época, mesmo que a teoria aceita na época era o geocentrismo. Uh,
Vou ler aqui o nome do cara porque é muito difícil. É Brahmagupta. Produziu diversos cálculos matemáticos, tais como o cálculo de volume de prisma e a área de figuras inscritas em circunferência, e dentre outros cálculos importantes que alavancaram a ciência, digamos assim, na época. Ciência e construções, porque eram amplamente utilizados no caso. Já a química na Índia era amplamente relacionada à cerâmica e à metalurgia. Os famosos pilares das construções indianas, a tintura, a criação de pigmentos e também a fabricação do vidro foi bastante importante na época. Na física, o movimento era explicado pela teoria do ímpeto, que era mais elaborada que as propostas aristotélicas da época. A base da medicina foi constituída pelo estudo e pela utilização de ervas medicinais, tais como o que era mais utilizado na época e teve um grande avanço para a medicina na época seria a utilização de plantas como princípio fitoterápico, ou seja, a utilização de raízes, caules e folhas até sementes para a extração de princípios ativos para tratar alguma enfermidade da época. Finalizando, é importante destacar que na Índia, mesmo sem contribuir para a tal chamada Revolução Científica que ocorreu na época, a Índia manteve o nome em alguns campos da física e da matemática, com a descoberta de Raman, que é a difusão da luz, que ganhou o Prêmio Nobel da Física de 1930. Obrigado. Os árabes tiveram uma grande contribuição no desenvolvimento científico e principalmente religioso. Maomé foi um grande líder religioso, político e militar. Isso aconteceu quando recebeu uma visão do anjo Gabriel, que o revelou que existia apenas um Deus, chamado Alá, que o inspirou a escrever todos os dogmas e fundamentos da religião islâmica. Meca, uma cidade peregrina e muito importante para a religião, recebia muitas pessoas todos os dias. Lá vivia Maomé, que começou a espalhar a doutrina monoteísta, e assim acabando com o comércio local. Por conta disso, começou a sofrer muita perseguição, tendo que fugir para Medina, onde começou a primeira comunidade muçulmana pregando sua religião, o islamismo, e assim conquistou um exército de fiéis, que os considerava o humano mais perfeito que existia. Com isso, começou um processo de expansão islâmica, conquistando muitos territórios. Após sua morte, além da atividade teológica muito forte no Islã, surgiu um grande interesse pelas ciências da natureza, que faziam com que seus fiéis observassem os céus e a terra para provarem a existência de só um Deus. Com a união da religião e o Estado, unificando os povos, se formou a língua árabe e estabeleceu-se a ciência do desenvolvimento, formando uma cultura única com costumes muito parecidos. Muitos estudiosos e filósofos tiveram grande importância e se destacaram na cultura do conhecimento e do saber. Tinham uma grande aptidão em traduzir obras de grandes pensadores. Atuavam na ciência política e jurídica. Realizavam pesquisas na medicina e eram excelentes matemáticos, trazendo grandes avanços para os dias de hoje. Foram então historicamente muito importantes. Na segunda metade do século VIII, era evidente a superioridade do Oriente sobre a Europa. A alquimia islâmica se ocupava do trabalho com metais e com a preparação de drogas. Os metais eram classificados em espíritos, substâncias que se volatilizam em contato com o fogo. Os espíritos são 5: enxofre, arsênico, mercúrio, amoníaco e cânfora. Corpos metálicos, substâncias possíveis, fusíveis e passíveis de serem marteladas. Os metais são 7: chumbo, estanho, ouro, prata, cobre, ferro e carcine, mais conhecido como bronze. A Europa já utilizava para fabricar relógios e panelas. Corpos ou substâncias minerais, fusíveis ou não, que não podem ser marteladas nem pulverizadas.
Os alquimistas arábicos buscavam aprender a transmutar metais menos nobres em ouro e também o elixir vital. O ouro é considerado um metal sadio e, os outros metais, doentes, que devem ser tratados e curados para transmutarem em ouro. A transmutação, muito mais que um processo físico, era o envolvimento de um princípio superior que operava no mundo natural e ligado à ideia de um elixir relacionado com conceitos alquimistas de morte e ressurreição. Entre a infinidade de nomes da alquimia árabe, alguns se destacam por experimentos de transmutação com diferentes combinações de mercúrio e enxofre, entre eles Jabir e Razes. Abu Musa Jabir foi um famoso químico árabe no século VIII, cujos escritos foram aproveitados mais de 10 séculos depois. Sustentava que os 6 metais conhecidos se distinguiam pela diferente proporção na combinação do enxofre e do mercúrio, sendo a proposição mais perfeita a do ouro. Razes viveu entre os anos de 854 e 925. Interessou-se pela medicina depois dos 30 anos e tornou-se um médico renomado dirigindo o hospital de Bagdá. Seu trabalho é considerado um dos mais importantes da medicina árabe. Razes foi um grande experimentador e parece ter acreditado na possibilidade da transmutação. No entanto, em vez da teoria de proporções, ele seguiu uma sequência de operações experimentais para transmutar metais em pedras preciosas. Ele se atentava às mudanças de cor, textura, cheiro e formato. Razes usava essas propriedades como guias de um processo dividido nas seguintes etapas: purificação, fusão, desintegração, dissolução e coagulação. Os árabes ampliaram a aritmética dos gregos, pois existiam muitos problemas práticos, como arrecadação de impostos, cálculo da esmola legal e divisão da herança, segundo a lei alcorônica, exigindo o estabelecimento de regras baseadas em proporções para resolvê-los. A solução das equações apareceu acompanhadas por figuras geométricas. A classificação das equações dos diversos graus foi publicada pelo poeta Omar Khayyam. A astronomia era considerada no mundo árabe como a mais nobre, mais bela e elevada das ciências, ligada às exigências religiosas como a determinação da hora das preces, do mês de Ramadã e da orientação para Meca. Haviam observatórios astronômicos onde os astrônomos verificavam e, se preciso, corrigiam os trabalhos de Ptolomeu. Os maiores saberes antigos são provenientes da civilização árabe. A partir do início da reconquista do território árabe pelos cristãos no final do século XI, na Península Ibérica, ocorreu uma aproximação de culturas, de conhecimentos, de estudiosos, de médicos gregos de Avicena, de astrônomos, astrólogos, matemáticos, alquimistas e tradutores, esses últimos de origem hispânica, que traduziram textos gregos de Aristóteles, Ptolomeu e Euclides. Desse período da Espanha Maura, 2 nomes se destacaram pelas contribuições importantes para o Ocidente no século XI, Averroes e Maimônides. Averroes viveu de 1126 a 1198, apresentou novas concepções nas relações entre filosofia e religião, que produziram um verdadeiro choque. Seus escritos foram condenados pela Igreja em 1270 e suas concepções exerceram influência sobre os pensadores cristãos da Idade Média. Maimônides nasceu em 1135 e faleceu em 1204. Médico talmudista e filósofo judeu de Córdoba, tentou conciliar a filosofia judaica com a grega e suas obras influenciaram o pensamento judeu e a filosofia cristã. A grande contribuição do Oriente foi preservar, ampliar e dar conhecimento ao Ocidente. Com as invasões dos turcos e mongóis e a expulsão dos árabes na Europa, a ciência árabe decaiu, e mesmo não alcançando a ciência moderna, foi a ponte para que isso ocorresse na Europa. Foram suas obras que, traduzidas para o latim, desencadearam um novo renascimento científico, quando filósofos e cientistas da cristandade assumiram continuar a construção do conhecimento.